Mais uma aula de revisão, mais uma revisão de botânica, agora com o grupo das pteridófitas. Vem comigo! O grupo das pteridófitas é aquele que irá apresentar o esporófito, aquele ó, o esporófito, como uma fase duradoura. Mas ele também é caracterizado por apresentar no seu ciclo de reprodução a chamada característica de ser uma embriófita, por ter um embrião que é formado por um maciço de células. Agora, ele tem a característica de ser traqueófita, e sendo ele uma traqueófita, ele já apresenta vasos condutores de seiva, ou seja, floema e xilema, mas também continua sendo uma criptógama porque as estruturas de reprodução não são evidentes. Também, da mesma forma que as briófitas, são plantas dependentes de água para sua reprodução. Começando com o esporófito, a gente vê que ele já vai ter aqui agora a formação das chamadas, olha ali ó, das chamadas, só deixa eu trocar um detalhe bem rápido aqui ó, um detalhezinho. Pronto, o detalhe ó, das raízes, certo? Das raízes, do caule, aqui ele, e das folhas, aqui elas, ó. Então aqui ainda ele vai apresentar, no excesso de conteúdo da revisão, veja, a estrutura de crescimento vegetativo chamado de báculo. Se nós pegarmos uma das folhas, aqui ela, ó, e a gente fizer a vista inferior, certo? Na vista inferior, a gente vê na parte de baixo das folhas, aqui eles, ó, essas estruturas arredondadas que a gente vai chamar de soros, tá? Aqui estão os soros, ó, se a gente fizer um corte nessa planta, aqui um corte longitudinal nela, ó, e a gente rebater este corte aqui, ó, fazendo a vista de lado, olha aqui os soros embaixo da folha, ó, tá vendo? Então, essa aqui é a parte de baixo, ó, só pra gente se localizar, a parte de baixo, a vista inferior, que é essa vista aqui, ó, e a vista que a gente não vê, que é a vista superior. Então, a gente vê os soros, que são formados por milhares de estruturas arredondadas, certo? Essas estruturas arredondadas estão aqui elas, ó. Vou tirar uma de dentro, que será chamado de esporângio, tá? O esporângio diploide, tá? Mas os soros podem ser protegidos, não é obrigatório, eles podem ser protegidos pelo indúzio, que é essa estrutura, é uma estrutura semelhante a uma membrana que protege os soros. Então os soros são formados por centenas, né, dezenas de esporângios. Esses esporângios agora, eles serão formados aqui, né, por uma estrutura que é chamada de, vamos lá, uma estrutura que é o anel. E aqui ele tem um ponto onde ele é mais fraco, que é chamado de estômio. Quando ele resseca essa parte, deixa eu só melhorar isso, esse estômio, ó. Quando ele resseca, olha o que acontece. O esporângio, ele rompe a membrana e se abre, fazendo isso aqui, ó. Ele rompe a membrana e se abre, liberando lá de dentro deles os chamados esporos. Esporos esses que a gente lembra que eles são haploides. Por quê? O que aconteceu ali dentro foi vamos lá, uma meiose, certo? Muito bem. Esses esporos vão encontrar um ambiente ideal, irão germinar, irão formar o que a gente conhece como um gametófito. Só que esse gametófito tem nome e ele recebe a denominação de prótalo. Então o prótalo nada mais é do que um gametófito e um gametófito hermafrodita, porque ele vai apresentar aqui células
masculinas e células femininas. As células masculinas, a estrutura feminina está aqui, ó. A masculina está aqui. Então, a feminina já conhecida, né, o chamado arquegônio, certo? Aqui ele. E lá dentro, a conhecida osfera. Haploide, ó. E no masculino, conhecido aqui o anterídeo. Opa, deixa eu melhorar só isso. Agora sim. O anterídeo, né, aqui ele, ó. E dentro dele, os anterozoides. Ah, ficou muito apertado aqui. Vou fazer ele aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Anterozoides, que são os gametas, e eles são biflagelados. Ele se desloca por gradiente de concentração, certo? E aí ele vai fecundar a osfera e vai formar um novo esporófito. Olha lá, originando um novo indivíduo. Certo? Então esse foi o nosso resumo, nossa revisão sobre o grupo das pteridófitas, e a gente tem as características gerais, bem como o seu ciclo de reprodução. Sempre lembrando que a gente pode utilizar como exemplo, olha lá em cima, o xaxim, a avenca, a samambaia, a selaginela, o equisento, enfim, uma série de exemplos aí para o grupo das chamadas pteridófitas. E valeu por mais uma aula de revisão botânica. Até a próxima!